Estamos iniciando mais um programa Despertar, que é uma produção da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade, da cidade de Bauru. No programa de hoje, estamos recebendo o médium, escritor e palestrante Orlando Noronha Carneiro, que está celebrando 40 anos de atividade mediúnica com as cartas familiares consoladoras. Olá, Orlando, seja bem-vindo ao programa Despertar. Olá, Renato, uma alegria estar aqui retornando ao Centro Espírita Amor e Caridade, que me faz lembrar aqui com muita saudade do nosso querido Richard Simonetti, enfim, e todos os nossos amigos aqui do SEAC. E é uma alegria, satisfação retornar aqui no programa Despertar. Muito bem, Orlando. Para quem nos acompanha nesse momento e sempre ouve falar na palavra mediunidade, e você com mais de 40 anos junto a essa sensibilidade mediúnica, quando começou a mediunidade na sua vida, Orlando? Você era garoto ainda? Como foi o início dessa sensibilidade com a mediunidade? Me faz retornar e lembrar de meus pais, né, na cidade de Osasco, aqui em São Paulo, a qual sou natural. E esses eventos que ocorriam comigo vêm desde criança, né? Onde com muita naturalidade, espontaneidade, eu identificava a presença dos espíritos. Evidentemente, como criança, eu não compreendia. Para mim, eram pessoas do nosso convívio natural, não é? E esses eventos não eram assim diários, mas eu me lembro, me recordo, que eram eventos que aconteciam e aconteceram várias vezes, né? Onde eu podia identificar a presença dos espíritos, né? E os meus pais, que já eram espíritas, compreendiam, né, essa ocorrência na minha existência, né? Eu lembro aqui um caso muito interessante, que faz nos lembrar Paulo de Tarso, que nós estamos sobre o testemunho de nuvens, né? Nuvens de testemunhas nos acompanham, o apóstolo Paulo, né? A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, nos coloca de que estamos frequentemente nesse entrelaçamento com o mundo espiritual. E eu lembro um caso muito interessante, porque justamente meus pais estavam indo para uma reunião na casa espírita e eu estava acompanhando eles. Na época, meu pai, apesar de poder dirigir, ele sabia dirigir, mas meu pai optou quase na existência dele de não ter carro, né? E ele, então, se locomovia ou na época com táxi ou às vezes com ônibus. E nós fomos nessa reunião, eu, minha mãe e meu pai. Eu devia ter 7, 8 anos, mais ou menos. E nós fomos então na rua Primitiva Vianco, em Osasco. Tinha os pontos, é uma avenida grande, né? São duas avenidas importantes, três, né? A Avenida Primitiva Vianco, a Rua Antônio Agu, que agora tem um calçadão, e uma que vinha na transversal, que é, na paralela, me perdoe, que é a famosa autonomista, né? Na Primitiva Vianco, a gente pegava um ônibus, que a gente ia para Presidente Altino, que é um bairro ali bem perto, onde a gente morava no centro, para essa reunião. Então a gente estava aguardando a chegada do ônibus, só que estava presente era quase noite, eu, meu pai, e de repente eu vi uma senhora que se achegou. Ela tinha um lenço assim, sabe? E estava vestida, muito bem vestida, muito simples, uma senhora negra, inclusive. E eu observei, mas não comentei nada. Falei nada, porque para mim era alguém que chegou. Quando nós entramos no ônibus, entrava pela porta de trás do ônibus e tinha o cobrador, né? Hoje não tem mais, né? E aí subimos, eu vi que ela subiu atrás, porque eu fiquei olhando, né? Ela me chamava a atenção.
Ela só olhava para mim, sorria e eu entrei. Quando fechou a porta do ônibus, ela estava ali, né? Falei, eu passei pela catraca embaixo, porque não precisava pagar. Era novinho. Minha mãe e meu pai passaram, eu passei, né, pela catraca. Quando eu me levantei, eu olhei, porque eu falei, agora é curiosidade, dela, né? Isso. Falei, agora ela vai passar. Cadê a mulher? O ônibus já estava caminhando. Não estava parado. Você não teria como ela descer com o ônibus em movimento, né? Então, esses eventos... Você tinha quantos anos, você lembra? 7, 8 anos. 7, 8 anos. 7, 8 anos, não passava disso. Então, eram eventos naturais. O meu primo, aqui de Bauru, que a minha família é de Lins e Bauru. Ah, sim. Que próximo. Meu pai é de Lins. Meu pai foi prefeito interino em Lins. Tem uma rua lá em Lins que chama Rafael Santana Carneiro. Santiana Carneiro, né? E aí... É seu pai? É o meu pai, que já desencarnou, sim, né? E o meu primo conta que quando ele ia passar as férias lá em Osasco, então no quarto tinha 2 camas, e ele me conta, isso eu não tenho uma nítida lembrança, mas ele conta que eu sentava, acordava de madrugada, eu sentava e ficava conversando com uma pessoa. Ele via você ali sentado conversando normalmente com ele não via outra pessoa. Via. Ele só via você de frente conversando. E ele disse que ele pegava o travesseiro e colocava em cima da cabeça. Que ele já sabia ou imaginava, né, que você pudesse conversar com o espírito, né? Enfim. Então isso foi uma ocorrência. O seu primo ele tem uma idade similar à sua, assim, né? O Milton está na mesma idade que a minha. Estive com ele ontem, né, no evento que teve aqui promovido pela Cecília, né? Sim. Então, estou trazendo um desses eventos, né? Que são muito significativos e que, de certa forma, esclarece algumas ocorrências que foram acontecendo na tenridade comigo, né? Muito bem. Orlando, nós vamos continuar daqui a pouquinho. Nós estamos aqui conversando com o médium Orlando Noronha Carneiro. Faremos uma breve pausa e retornamos já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos retornando com o programa Despertar e hoje recebendo o médium e escritor Orlando Noronha Carneiro. Orlando, conversávamos no bloco anterior a respeito dos primeiros contatos que você teve com a sensibilidade mediúnica, quando você avistava os espíritos e de repente não sabia diferenciar se era alguém desencarnado, se era alguém que estava aqui entre nós, entre os encarnados. E isso foi durante toda a infância, essa história que você nos contou, ou houveram outros casos também? Sim, Renato. Primeiro, eu agradeço porque eu estou fazendo uma memória afetiva, né? Isso me encanta também. E teve um fato muito interessante na época, que eu era nesse período de 7, 8 anos, que eu tinha um grande amigo lá na cidade de Osasco. E na época tinha uma série que era o Forte Apache, Rin-Tin-Tin, que era uma série muito conhecida. Eu adorava assistia com meu pai e tal. E aí, tanto eu gostava que meu pai comprou, então,
Forte Apache, era um Forte Apache com os soldadinhos americanos, né? E tinha o grupo dos índios, né? Então eu brincava com o Coquinho, que era um apelido muito querido que a gente dava, o nome dele era Nelsinho. E a gente estava brincando, né? E uma hora eu era o soldadinho, e uma outra hora ele era os indinhos, e vice-versa. E a gente brincava, era muito saudável, na nossa inocência, né? E o meu pai tinha um amigo espiritual que eu via com muita frequência em casa, às vezes na reunião, quando eu participava, que ele se apresentava na figura de um índio. Eu via perfeitamente o cocá, a roupagem dele. Ele não falava, ele olhava para mim, eu me observava. Então ele se apresentava dessa forma, né? E esse é um outro tema para depois você esclarecer um outro programa com outro autor aí, sobre as possibilidades de nos apresentar da forma que o espírito mais se sente confortável e é bom para ele. E ele se apresentava sempre em silêncio. E nesse dia eu estava brincando com o Coquinho na sala de casa, no chão, montamos o Forte Apache, a gente pegava o cobertor, colocava assim para fazer a montanha. E colocava os indinhos ali na parte, e a gente inventava. E um dia nós estávamos brincando, eu olhei para a porta da sala e eu vi esse espírito na forma de um índio. E ele ficava me olhando, me olhava, e às vezes ele olhava para o chão e tal. E eu peguei e falei assim, Coquinho, o meu pai tem um índio de verdade. E o Coquinho virou e falou assim, você é mentiroso. Eu fiquei muito chateado. Aí, você estava vendo, né? Eu falei, não, ele... E ele não via, obviamente, né? Ele não via. E não, ele está aqui e tal, não sei, mas você é mentiroso. E aí a gente começou a discutir, aí minha mãe teve que intervir, porque nós acabamos discutindo, mas logo acabou o fogo, né? E a gente continuou trabalhando, brincando, aliás, né? Ficamos brincando lá com muita alegria. Então era um evento natural. Porque essa naturalidade com que você, né, falou para o Coquinho, seu amigo, que você está avistando, né, vendo um espírito, era uma coisa natural para você, né? E como ele não tinha essa sensibilidade, ele não via. E para mim, eu achava que ele estava vendo. Que ele estava vendo. Tipo, você não está vendo, né? Alguma coisa assim, né? E aí que talvez na minha cabeça entravam as interrogações. Né? Opa. Porque daí já começa a suscitar aquela ideia, poxa, será que só eu estou vendo? Né? Essa situação foi assim um dos eventos que ocorreu com muita naturalidade, né? E depois me faz lembrar aqui, Renato, passou um tempo e veja, isso não me atrapalhava na escola, não me atrapalhava na condição emocional, no trabalho, nas minhas atividades da escola, né? Eu participava, eu jogava muito bola, né? Gostava de jogar, tinha as classes que disputavam e tal. Eu era uma pessoa comum, não havia nenhum problema para mim de ordem emocional. Né? A sensibilidade mediúnica, ela não trazia nenhum desconforto, nenhum equilíbrio no seu comportamento, né? Não. Fazia parte, né? E aí, uma certa feita, o meu pai era professor, trabalhava como servidor público na prefeitura do município de Osasco e também era professor titular na Universidade de Osasco, a faculdade. Né? Hoje acho que chama FIEL, alguma coisa assim. E meu pai dava aula, então meu pai de noite, ele colocava o motorrádio dele, né? Que deve ser da sua época, né, Renato? O motorrádio. Por que não? O motorrádio colocava músicas clássicas. E num quarto paralelo é onde eu dormia. E um dia à noite é complicado, né? Um dia, numa noite, né? Vamos esclarecer melhor. Eu levantei com vontade de ir no toalete, no banheiro.
Eu saí e tinha um corredor, né? Na frente o escritório do papai e o corredor onde tinha outros quartos e tinha do lado esquerdo o toalete, o banheiro. No fundo estava escuro porque era a cozinha. Quando eu estava meio sonolento, mas consciente, né? Quando eu fui caminhando do chão para cima, foi uma luz se materializando e formou um senhor. A luz foi saindo, foi... Ela foi nascendo do chão para cima e formou um homem, um senhor. Que você não conhecia? Não conhecia. Ele olhou para mim, né? Olhou para mim assim, sorriu. Eu olhei, entrei na esquerda e fui para o toalete. Tipo, mais um, tô vendo mais um, né? Voltei, fui dormir e o tempo passou, né? Depois, no futuro, quando a tarefa começou, que eu comecei a entrar nos 17 anos, tudo, então eu fui saber, porque ele entrou aí eu estava, agora já é uma fase que eu já estava mais consciente, já estava estudando a doutrina, aí você tinha quantos anos já, aí eu estava com 17 anos, 18 anos. Né? Esse senhor apareceu para você, ali eu você tinha uns 10 anos 10 já, anos de 10, idade. 12 anos. Né? E aí, com 17, 18 anos, eu já estava começando a estudar, eu já tinha o meu quarto, já tinha os livros, e meu pai já havia, e minha mãe orientando outras pessoas, eu participava de grupo de estudos, todo no processo natural do conhecimento, da educação moral e espiritual, né? Um dia esse senhor entrou no quarto, eu olhei. Eu já estava psicografando outros amigos espirituais, já estava nessa época em convívio com o Chico, né? Sim. Aí foi que esse senhor entrou e falou: a partir desta data, você estará sob os meus controles, as minhas orientações espirituais. Meu nome é Natanael, você pode me chamar desta forma, a partir de agora estaremos juntos. Então houve o primeiro contato do Natanael com você tinha em torno de uns 10, 11 anos, e mais ou menos 6, 7 anos depois ele volta. Ele volta. Ele volta, e aí você já fez até aquela conexão, né? De repente, né? Dessa imagem, alguma vez, em algum momento, já ter visto. E aí ele se apresentou como aquele que iria coordenar o seu trabalho com a psicografia. Com todo o aspecto da mediunidade. Conhecimento, as palestras, né? Todo o complexo que envolve ciência, filosofia e religião na nossa abençoada doutrina espírita. Muito bem, vamos falar do Natanael daqui a pouquinho, vamos continuar. Nós estamos aqui conversando com o médium e escritor Orlando Noronha Carneiro, que está celebrando 40 anos de atividade mediúnica com as cartas familiares consoladoras. Nós faremos um breve intervalo e voltamos já. Olá, estamos de volta com o programa Despertar e no terceiro bloco vamos continuar a nossa conversa com o médium e escritor Orlando Noronha Carneiro. Orlando, no bloco anterior nós falávamos a respeito da sua relação com o Natanael. Natanael se apresentou e a partir daquele momento
ele disse que ele coordenaria o seu trabalho, não apenas na psicografia, mas o trabalho mediúnico como um todo. O seu mentor seria? Sem dúvida, é o nosso benfeitor espiritual que tem nos acompanhado nas atividades, não é? E na realidade, né, Renato, ele ali simplesmente materializou o compromisso, não é? A gente sabe que ele já vinha acompanhando todo o processo da minha reencarnação, e aqueles eventos anteriores foram nada mais do que um treinamento, a gente chama um ajuste, uma preparação para os compromissos futuros, né? Então, eu lembro que nós tivemos o início da atividade na área da mediunidade da cura, o médium curador, que está lá no Livro dos Médiuns, sinopse da mediunidade. O codificador deixa claro, médium de cura, médium curador, está lá, né? O codificador deixa isso claro. E eu iniciei nessa atividade, mas com reuniões muito bem organizadas, não ficava adstrito ao fenômeno. Nós tínhamos todo um processo para a pessoa passar para o atendimento à saúde. Sei, né? sei. Esse trabalho também era coordenado pelo Natanael? Não, nessa época era outro benfeitor espiritual, certo. né? Que nos acompanhava. Sei. E você ficou muitos anos nesse processo de cura? 5 anos. 5 anos. Né? Mas nesse período de 80 para cá, vamos situar melhor, Sei. Eu já frequentava Uberaba. Sei. Né? Chegava ao Chico Xavier. Então ele orientava, livros que ele me orientava para estudar, né? Confirmando a atividade. E nós fizemos todo um formato para que não ficássemos adstrito ao fenômeno. Então a pessoa tinha que vir, ela buscava o amparo, o auxílio para as suas questões de doença, né? Emocionais, físicas, etc. e tal. Mas só que ela passava por uma triagem, não passava nem comigo, ela passava por uma triagem, ela escutava uma palestrinha que falava sobre os 5 princípios básicos do Espiritismo. Algumas etapas de preparação. Ela tinha. Para chegar no último, um dos estágios era o contato direto, fazendo ela fazia o processo. A ficha dela, passava por um grupo de pessoas que fazia palestras. Certo. Que falava 45 minutos sobre os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Perfeito. E principalmente entrava no terreno do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Não sei se é o 4, é o 5, né? Eu creio que seja. Isso, 4 ou 5. E aí a pessoa já tinha um embasamento. Perfeito. A partir daí essa ficha vinha para a orientação espiritual. Tá. E aí os benfeitores, eles orientavam como proceder naquele caso. Perfeito. Como que iria ser a quantidade de passe, a questão da água fluidificada. O tratamento em ou si, né? Um tratamento mais profundo, que hoje nós chamamos de cirurgia espiritual. Perfeito. Né? As cirurgias espirituais. Perfeito. E isso ocorria dessa forma, esses atendimentos, que foram o primeiro contato meu na mediunidade ostensiva. Perfeito. E houve um período, você chegou a receber alguma orientação no sentido de que aquele trabalho seria alterado para a psicografia? Como foi essa passagem sua para a psicografia? Porque até então era mais a questão da mediunidade de cura mesmo, né? Chico, por exemplo, orientou lá, eu lembro de 2 livros. Magnetismo Espiritual do Micaelos, que é a editora FEB, e o livro Passes Espirituais, algo assim, do Anefledo de Toledo, que inclusive foi editado, não sei se ainda está pela editora Pensamento, o prefácio de Emmanuel. E claro, os livros de André Luiz e a base, Kardec, os livros da codificação. Então esse cenário o Chico foi me orientando. Certa feita, eu quando cumprimentei-o lá no Grupo Espírita da Prece e cheguei ali para conversar com ele, eu ficava de mão dada com ele, tudo tal.
E ele falou assim para mim, olha, o Emmanuel está me orientando que a sua tarefa vai mudar. Vai haver uma mudança. Foi aí que você ficou sabendo. Aí eu falei, Chico, mas qual é, né? Natural, né? Sim. O que seria? O Chico falou assim, vamos aguardar, meu filho, vamos observar. Vamos deixar tudo dentro da espontaneidade. Talvez ele até já soubesse, mas ele achou melhor. Já sabia. Né? Exato. E aí foi que num domingo, fui embora, passou um tempo, um domingo meu pai me chamou para ir num evangelho e não me falou o que era, mas apenas para atender um grupo de pessoas. Fui num evangelho, num domingo à tarde, e nessa reunião, espontaneamente, para minha surpresa, até porque naquela época, 82, 83, naquela época, 84, né? As psicografias, quem fazia de cartas era Chico. Praticamente não havia mais ninguém, né? Mais ninguém. E aí, naquela oportunidade, eu psicografei a primeira mensagem de uma carta familiar de um jovem chamado Paulo Marinho. E os pais estavam presentes. Estavam presentes. O seu Paulo, pai, Paulo Marinho, filho, e a dona, não me foge agora o nome da mãe. E para surpresa de todos, né? Para surpresa de todos. E ali então, para minha surpresa, eu fiz a leitura, os pais confirmaram os dados, e eu então, de forma bastante ansioso, na próxima semana peguei o ônibus, fui para Uberaba. Então aí deu-se início à primeira carta psicografada destinada à família, né? A primeira carta familiar consoladora. Foi confirmado os dados. Perfeito. Né? Eu queria que você guardasse um pouquinho para o próximo programa. Olha, nós estamos finalizando aqui o nosso terceiro bloco do programa de hoje, muito especial, para celebrar os 40 anos de atividade mediúnica com as cartas familiares consoladoras do médium e escritor Orlando Noronha Carneiro. Agradecemos a todos pela audiência e até o próximo programa.